1 Reis, capítulo 17. Todos os domingos nós estamos falando, aliás, desde a última Santa Ceia, né? Nós estamos aqui nesse livro, no livro de Reis, no capítulo 17, do primeiro livro dos Reis, vendo sobre provisão. O nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, meu irmão. Você sabia disso? Sim ou não? Ei, Jesus. Bom dia, gente. Bom dia. Glória a Deus. Você sabia que o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão? É um Deus que não nos desampara, é um Deus que cuida de todos os seus servos, dos seus filhos. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai encontrar Deus desamparando alguém que serve a Ele. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai ver Deus deixando a pessoa se virar. Ó, se vira aí, anda com as próprias pernas, faça sozinho. Não. Todas as vezes que a Bíblia menciona sobre um servo do Senhor, e em todas essas vezes que a Bíblia fala sobre o servo de Deus, você vai ver em todas elas Deus cuidando do seu povo, Deus dando provisão ao seu povo, Deus dando vida para o seu povo. Meu irmão, Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só, Deus não nos deixa nesse mundo sozinhos, pelo contrário, Deus ele sempre está do nosso lado, Deus ele caminha conosco, Deus ele sempre anda junto de nós. Amém? Diga graças a Deus. Olha o que está escrito, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, verso de número 1. Vamos começar no verso 1. Diz assim, ó: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante, grava isso agora, tá? Perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Para um minutinho, toda a igreja, olha aqui para mim. Nós estamos falando aqui sobre Elias, homem de Deus, profeta, foi levantado por Deus para colocar ordem no reino de Israel, no meio do povo de Deus. Na época de Elias havia no meio do povo de Deus uma idolatria muito grande. Isso tudo que eu estou falando nós já vimos, estou só fazendo uma recapitulação para você poder entender, recapitulando para você poder entender e dar sequência à mensagem. Na época de Elias havia no meio do povo de Deus uma idolatria muito grande, porque havia no reino de Israel ali, sentado no trono, um homem que não servia a Deus, um rei que não andava na presença de Deus, e ele tinha uma esposa que, como rainha, ela também fazia tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, no meio do povo de Deus, meu irmão, se instaurou uma idolatria muito grande. Eles começaram a adorar, a cultuar outros deuses, a fazer aquilo que desagradava a Deus, a fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. E Deus então levanta um homem chamado Elias, um profeta, para que esse homem pudesse colocar em ordem o reino de Deus, o povo de Deus, para que esse homem pudesse restaurar novamente aquele povo na presença de Deus. E assim começou a acontecer. Elias começou a falar, começou a pregar, e as palavras de Elias começaram a trazer perturbação para esse homem, para esse rei que comandava a nação de Deus. Ele não era de Deus, e as palavras que Elias pregavam eram justamente aquilo que Deus mandava, e por causa dessas palavras, esse homem, esse rei chamado Acabe, começou a perseguir esse profeta chamado Elias. Num determinado tempo, Deus ele fala com Elias e dá para Elias uma direção. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Deus fala no coração de Elias, dando a Elias uma direção, que era para Elias falar com esse rei chamado Acabe e dizer: olha, aqui em Israel não vai chover durante um período segundo a minha palavra. E Elias falou isso para Acabe, você acabou de ler. Elias chega para esse rei, para esse homem chamado Acabe, e diz: olha, o rei, o Acabe, não vai chover, segundo a minha
palavra. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Eu não sei se você conseguiu receber ou pegar o espírito dessa palavra, mas esse homem chamado Elias, esse profeta chamado Elias, na direção de Deus, dando ali uma palavra, ele fala: olha, não vai chover segundo a minha. Só um minutinho, gente, a mensagem continua. Esse rei então, Acabe, chamado Acabe, ele ouviu o que Elias tinha a dizer, e Elias disse: não vai chover segundo a minha palavra. Meu irmão, o que levou, ou como que Elias, perante uma autoridade, perante um rei, consegue dizer essas palavras: não vai chover segundo a minha palavra? Elias, ele tinha um diferencial, algo que diferenciava ele dos demais homens daquela época. Presta bem atenção na parte inicial desse versículo, desse primeiro versículo do capítulo 17. Presta bem atenção. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, presta atenção agora: vive quem, meu irmão? Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face de Deus eu. Elias só podia falar o que falou porque ele estava na presença de Deus. E esse era o segredo de Elias. Esse era o segredo daquele homem. Ele não era diferente, ele não era especial. Deus não olhava para ele de uma maneira diferenciada, porque ele era mais rico, mais pobre. Não. Elias, a própria Bíblia diz que ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, como diz a Bíblia Sagrada. Porém Elias, ele andava na presença de Deus, e era isso que fazia a diferença na vida de Elias. E é justamente isso que faz a diferença na nossa vida hoje. Meu irmão, nós só podemos agir e receber alguma coisa de Deus se nós estivermos perante a face dele. Você só vai receber algo vindo de Deus se você estiver na face do Senhor ou perante o Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui. O que tem faltado muito, meu irmão, para a igreja de Cristo hoje é andar na presença de Deus. O que tem faltado muito para a igreja de Cristo hoje é andar segundo a palavra de Deus, é fazer conforme a palavra do Senhor. Hoje, meu irmão, nós andamos muito segundo a nossa orientação, segundo a nossa palavra, segundo aquilo que nós achamos ser bom para nós, e nem sempre aquilo que nós julgamos ser bom para nós, de fato é bom para nós. Muitas vezes a nossa vontade nos leva a fazer coisas ruins. Muitas vezes a nossa vontade nos leva a andar em caminhos que não agradam a Deus. E quando nós seguimos o nosso coração, a nossa vontade, meu irmão, saímos da face do Senhor, saímos da presença de Deus, e é aí que o diabo ele entra, é aí que o inimigo tem oportunidade contra nós. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O segredo de tudo é andar na presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Era isso que Elias fazia. Quando Deus chegava e falava para Elias, ele não questionava, ele não pensava, ele cumpria, ele fazia aquilo que Deus mandava. Hoje, quando Deus fala conosco através da palavra dele, ou através de uma pregação, meu irmão, nós questionamos, nós começamos a colocar os poréns, os nossos poréns. E quando nós questionamos o que Deus fala, quando nós colocamos os poréns naquilo que Deus fala, ao invés de nós andarmos na presença de Deus, nós nos afastamos dele, nós nos distanciamos dele. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É necessário ouvir e obedecer o que Deus fala, e muitas vezes o que Deus fala não é o que a gente gostaria de ouvir. Muitas vezes aquilo que Deus fala é o que a gente menos espera, é o que nós não esperamos ouvir de Deus. Olha o que está escrito lá no livro de Gênesis, vai lá para Gênesis, começo da Bíblia.
capítulo de número 12. Nós vamos falar agora de um homem chamado Abraão, ou até então, né, nesse início da jornada dele, era Abrão. Amém? Amém. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Nós vamos falar sobre Abraão, ou Abrão aqui, sobre a história dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se o som volta agora. Amém? Amém. Olha o que está escrito, Gênesis capítulo de número 12, o verso de número 1, está escrito assim, ora, o Senhor disse a Abraão, ou Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Para um minutinho, olha aqui para mim, toda a igreja. Esse homem chamado Abrão, aqui chamando ainda Abrão, Deus não havia mudado o nome dele, ele levava uma vida de muito conforto, junto com o pai dele. O pai de Abrão, ele era um homem muito rico. O pai de Abrão era um homem que tinha muitas propriedades, muitas posses. Ele era um homem muito rico. E quando Abrão, naquela época, morava lá na casa de seu pai, estava lá na casa do seu pai, Abraão desfrutava de tudo aquilo, de toda a riqueza que o pai tinha. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então a vida de Abraão naquela terra era uma vida muito boa. Porém, Deus tinha um propósito na vida deste homem. E aí Deus então aparece para Abraão, ou para Abrão, e começa a falar com ele. Deus diz assim, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, e vai, Abrão, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para Abrão? Deus estava falando assim para ele, Abrão, você vai sair da tua zona de conforto, do lugar aonde você está acostumado, do lugar aonde você se sente seguro, e você vai partir para um lugar que eu ainda vou te mostrar, Abrão. Eu ainda vou te mostrar a terra onde você vai entrar, onde você vai possuir. Meu irmão, aos olhos humanos, e até acredito eu, a Bíblia não menciona, mas eu acredito que até aos olhos de Abraão, aquilo que Deus havia dito para ele era loucura. Por que ele ia ter que sair de um lugar onde ele estava bem? Por que ele ia ter que sair de um lugar onde ele estava instalado, confortável, estava vivendo bem, desfrutando da riqueza do pai? Por que Deus deu essa orientação para Abraão? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Talvez as palavras que Deus deu a ele naquele momento não eram as palavras que ele gostaria de ouvir, não era a direção que ele gostaria de receber, mas foi a direção que Deus deu a ele. Deus disse, olha, você vai sair daí da onde você está, e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Olha o verso 2, o que está escrito: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias aonde? Olha o que Deus estava dizendo para ele: olha, você vai sair de onde você está, você vai deixar a tua zona de conforto, você vai deixar as regalias que você tem na casa do teu pai, e você vai partir numa missão, numa direção que eu estou te dando, para uma terra que eu ainda vou te mostrar, Abraão. O importante é você sair da onde você está. Como eu disse para você no início, talvez aos olhos humanos, aquilo que Deus estava dizendo para Abraão era loucura. Aquilo que Deus estava falando para Abraão era algo imaginável. Para que eu vou sair da onde eu estou bem para me aventurar nesse mundo? Porém, era justamente a direção de Deus. Era justamente o que Deus queria para ele. E sabe qual foi a atitude de Abraão, meu irmão? Olha o que diz aí no verso 4.
Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha. Como o Senhor lhe tinha. Você sabe o que Abraão fez quando recebeu a direção de Deus? Abraão não chegou para Deus falando: Deus, por quê? Mas por que eu tenho que sair daqui? Mas por que eu vou ter que fazer isso? Por que eu vou ter que caminhar para uma terra que eu ainda nem sei para onde é? Para que eu vou ter que sair desse mundo feito louco? Abraão não questionou, meu irmão. Abraão simplesmente obedeceu. E é isso, me perdoe a franqueza, é isso que tem faltado no povo de Deus. Ouvir a direção de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer e obedecer. Como eu falei para você, Elias não era diferente dos demais. Ele não era especial. Deus não fez ele de maneira especial. Elias era igual a qualquer outro homem daquela época. Porém, havia uma diferença na vida dele. Volta lá para o capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. Volta lá. Está entendendo a mensagem, meu irmão? Está entendendo essa palavra? Sim. É importante entender. Não adianta você vir para a igreja e não entender o que Deus fala. Você tem que entender. Essa palavra tem que permanecer no teu coração, não pode se perder. Amém? Amém. Olha aí, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, novamente. Diz assim, ó: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aparentemente um homem muito ousado, e de fato ele era, pois ele estava na presença de Deus. Olha o que diz aí no verso seguinte: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Para um minuto aqui, meu irmão. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Como eu disse no início, Elias, ele andava na presença de Deus, na face do Senhor ele estava. Não é isso que está escrito aí no primeiro versículo? É ou não é, meu irmão? Foi ou não foi o que você leu junto comigo aqui? Elias andava na face do Senhor, na presença de Deus. Olha o que está escrito no verso seguinte: Depois veio a ele o quê? A palavra de quem, meu irmão? A palavra do Senhor, dizendo... Você sabe o que eu entendo aqui? Elias ouvia a voz de Deus. Deus, olha para mim, toda a igreja, Deus falava com Elias. Há quanto tempo Deus não fala com você, meu irmão? Há quanto tempo você não consegue ouvir a voz de Deus? Pastor, parece que Deus se calou na minha vida. Eu leio a Bíblia, é a mesma coisa de nada. Eu oro, é a mesma coisa de nada. Eu faço, mas é a mesma coisa, não está fazendo nada. Há quanto tempo Deus não fala com você? Deus falava com Elias. Deus falou com Abraão, você viu há pouco. Há quanto tempo Deus não fala com você? É uma pergunta que muitas vezes, e nós, principalmente nós que somos de Deus, nós precisamos nos fazer. Há quanto tempo Deus não fala comigo? E a resposta, ela é tão óbvia como a pergunta. Sabe por que Deus não fala com você? Ou sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Porque nós não queremos ouvir o que Ele tem a dizer. Muitas vezes, meu irmão, Deus ele não fala, não é que Ele não fala, Ele fala, mas nós não ouvimos, porque nós não queremos ouvir o que Ele tem a dizer. Quantas e quantas vezes você já veio na igreja, ou você já ouviu alguém dizer que Deus te dá uma orientação, Deus fala algo a você, e lá dentro do seu coração vem aquela colocação: não é bem desse jeito, não é bem assim, não é bem dessa maneira. Quantas vezes você recebe uma direção vinda da palavra de Deus, e logo em seguida vem: será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Toda
todas essas vezes que Deus fala, e você coloca os porquês, você coloca as vírgulas, você deixa de ouvir o que Deus tem a dizer. Deus fala, mas você não ouve. Quem está me entendendo aí, diga graças a Deus. Elias, aqui, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Você vai ver daqui a pouquinho o que foi que Deus disse. Deus falou com ele. E logo após Deus ter falado, a Bíblia diz que Elias não disse nada, não questionou, simplesmente obedeceu. E é isso que tem faltado na igreja hoje. Deus ele fala, Deus ele mostra, Deus ele ensina, mas a gente nem sempre quer ouvir o que ele tem a dizer, nem sempre coloca em prática o que ele tem a dizer. Quem está me entendendo aí, diga graças a Deus. Olha o que está escrito, vamos continuar aqui. Verso 2 novamente. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem, que te sustente ali. Olha o verso 5 e presta atenção agora. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Quiriate, que está diante do Jordão. Meu irmão, o que Elias fez depois de receber a direção de Deus, de ouvir a voz de Deus? Obedeceu. É o que tem faltado para a igreja de Cristo hoje. Deus ele fala, meu irmão. Deus ele não se cala. Deus ele não fica quieto. Você está passando por uma dificuldade, Deus está falando no teu coração o que é necessário fazer para vencer essa dificuldade. Você está passando por uma condição difícil, por uma situação difícil, Deus está te mostrando o caminho para você sair dessa situação, mas nem sempre você tem ouvido o que Deus tem dito, nem sempre você tem dado atenção ao que Deus tem falado. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Deus ele sempre fala, Deus ele não se cala. Deus ele não fica só olhando, observando você sofrer, não. Deus está falando, olha, faça isso, faça aquilo outro, mas nem sempre a palavra que Deus fala é o que a gente quer ouvir. Vamos pegar por exemplo a questão financeira. Quantas e quantas vezes você já ouviu na igreja pastores dizer para você fazer um voto com Deus, para você vencer essa dificuldade, para você sair dessa questão, dessa situação? E aí a pessoa diz, mas não é bem desse jeito, eu vou dar dinheiro para poder ganhar dinheiro? Como assim? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quantas vezes você já ouviu na igreja o pastor dizer sobre fidelidade, dízimo, oferta, e a gente questiona, será? É desse jeito mesmo? Será que vai dar certo? Eu não acredito. Quando Deus fala, meu irmão, é o caminho que Ele está te dando para você vencer, é o caminho que Ele está mostrando para você sair desse problema que você está enfrentando. Ouça a voz de Deus. Não é para você ouvir a voz do pregador, é para você ouvir a voz de Deus, porque em todas as palavras que o Senhor fala através de seus pregadores, todas as palavras são dirigidas por Deus, e quando Deus fala, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Não foi o que Ele disse para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Em outras palavras, Abraão, sai da onde você está bem e você vai caminhar para uma terra que eu vou te mostrar. Você acha que a caminhada de Abraão no deserto foi fácil, meu irmão? Você acha que a caminhada dele foi uma caminhada simples, foi tranquila? Não, ele teve dificuldades como nós temos. Ele saiu do conforto da casa do pai e se aventurou na direção que Deus havia dado a ele. Só que havia uma promessa por trás daquilo que Deus havia dado. Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, você será grande, seu nome será conhecido. E de fato assim aconteceu. Abraão, até hoje ele é lembrado e chamado pai da fé. Deus cumpriu o que prometeu a ele, mas para a promessa de Deus chegar até a vida de Abraão, para ela acontecer para Abraão, primeiro ele teve que ouvir e obedecer a direção de Deus. E essa é a nossa falha, nem sempre a gente ouve e muito menos obedece. Na maioria das vezes, meu irmão, o que Deus fala para nós entra por um ouvido e sai por outro. Quer vencer na vida? Quer ser uma bênção como Abraão foi, como Elias foi? Quer ser uma bênção? Ouça e obedeça o que Deus tem a falar para você.
E aí você vai ter as provisões de Deus na sua vida. Você vai ter o cuidado de Deus na tua vida. Quando ele fala para Abraão, sai da casa do seu pai e vai para o deserto, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus não abandonou Abraão à sorte, deixou Abraão a Deus dará, não. A Bíblia fala que Deus cuidou de Abraão. Lá no deserto, Deus cuidou de Abraão. Quando o povo dele estava escravizado e saiu da escravidão, foi caminhando no deserto por 40 anos, nesses 40 anos Deus cuidou do seu povo, Deus guardou o povo dele. Meu irmão, quando nós estamos na obediência de Deus, nós estamos sob o cuidado do Senhor, é Deus cuidando da nossa vida. Por isso, não tenha medo. Deus fala ao teu coração, ouça. Deus mostrou algo para você, coloque em prática na sua vida, que é para o teu bem, para o teu crescimento. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, bem forte.